Bem, como participantes, nós temos aqui Alessandra Junqueira, Alessandra Roncone, PCNP de Língua Portuguesa, Débora Coelho, PCNP de Educação Especial, Luiz Felipe, PCNP de Tecnologia, Nélif Gonçalves, PCNP de Arte, Tânia Zídio, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e Willy Machado, PCNP de Educação Física. Bem, para a pauta de hoje, nós temos a abertura com a Alessandra Junqueira, Educação Especial com a Débora Coelho, Educação Física com o PCNP Willy Machado, a interação será com a Alessandra Roncone e o encerramento também com a Alessandra Roncone. Os objetivos da nossa reunião de hoje: fomentar a prática inclusiva no âmbito da adaptação curricular, avaliação e da recuperação. Promover a ampliação das práticas pedagógicas para uma educação física inclusiva. Ok? E por isso, eu só vou tirar o meu som, tá? Aqui, e passo a palavra, meu som e minha câmera, passo a palavra para Débora Camargo. Bom dia a todos. O meu som tá ok? Tá ok, Débora. Desculpa, Tânia. Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou participar com vocês aqui, fazer uma fala a convite da equipe de linguagens, e a gente vai conversar um pouco sobre a educação especial, no que envolve a adaptação curricular, a avaliação e a recuperação. E os objetivos que eu trago para esse momento é apresentar o público-alvo da educação especial da nossa rede de ensino. Então, é importante a gente saber quem é o público-alvo. A gente sempre fala, né? Alunos de inclusão, alunos da educação especial, mas quem são esses alunos? Conceituar a adaptação curricular e apresentar uma prática de adaptação do currículo de língua portuguesa. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre adaptação curricular e depois mostrar um exemplo que eu trouxe de adaptação de língua portuguesa. A adaptação curricular é um tema que eu já conversei aqui na TPC de Linguagens algumas vezes, mas é sempre importante ser colocado em pauta. Acredito que quando a gente tem a constância de se discutir sobre, dialogar, pesquisar, nós passamos a criar essa cultura da inclusão. Então, é importante que nas escolas, os professores também possam ter esse momento para diálogo sobre educação especial, para poder pesquisar, e aí no movimento colaborativo mesmo, a gente começar a construir essa cultura da inclusão. E aí, por fim, apresentar o processo de avaliação e recuperação dos nossos alunos, tá? Que está atrelado à adaptação curricular. Bom, então, para a gente começar, a resolução 68 que eu trouxe para vocês, ela é de 17 de dezembro de 2017. E essa resolução, ela é quem ampara a educação especial na nossa rede de ensino. Então, toda informação que vocês querem buscar sobre educação especial, em sua maioria, está nessa resolução. E aí eu trouxe para vocês aqui o artigo 3º, que é onde define o público-alvo da educação especial como sendo os alunos que têm deficiência. Então, todos os alunos que tenham deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, física, síndrome de Down, porque tem a deficiência intelectual associada, todos esses alunos nós consideramos como sendo público-alvo. O aluno que tem transtorno do espectro autista também, tá? E aqui no autismo, a gente considera as outras nomenclaturas que eram utilizadas também antigamente, como o transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento, a síndrome de Asperger, todas essas nomenclaturas que eram usadas antigamente também são aí associadas ao transtorno do espectro autista na resolução 68. E o aluno que tem altas habilidades e superdotação. Na nossa diretoria de ensino, a gente tem bastante alunos com deficiência, bastante alunos com transtorno do espectro autista, né? E a cada ano que passa, a gente recebe mais. E altas habilidades e superdotação, a gente tem, se eu não me engano, acho que 2 alunos, é um número menor. E aí, pensando, né, nesses alunos, a gente logo já tem que refletir sobre a adaptação curricular.
Claro que a adaptação, ela não deve ser feita somente para o aluno público-alvo da educação especial, mas para qualquer aluno que tenha uma dificuldade mais acentuada, né, ele precisa de adaptações também para poder conseguir ter garantida a aprendizagem. Mas pensando na educação especial em si, a adaptação curricular, elas são os ajustes e as adequações que a gente faz no nosso currículo para poder garantir a acessibilidade para o aluno. Né, elas são promovidas aí nas diferentes instâncias, ou seja, todos os componentes curriculares precisa ter esses ajustes, essas adequações, essas modificações, para que os nossos alunos possam ter acesso e ter garantido aí o máximo possível de aprendizagem. Elas são essenciais, então, no ambiente escolar, a gente, quando faz uma adaptação curricular, ela é essencial também para trabalhar o respeito à diversidade. Né? Numa sala de aula, a gente tem uma diversidade nos nossos alunos. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem, cada um tem o seu estilo de aprendizagem. E então é acolher mesmo essa diversidade por meio dessas variações que a gente faz no nosso currículo. E essas variações, elas implicam as adequações nos objetivos que a gente tem para o aluno, no conteúdo. Então, muitas vezes o nosso conteúdo, a gente vai precisar fazer alguma adequação, alguma flexibilização, assim como na metodologia também utilizada. Né? As adaptações curriculares, muito delas partem das metodologias diferenciadas. Às vezes a gente vai trabalhar o mesmo objetivo e até mesmo o mesmo conteúdo, só que a metodologia que eu utilizo, ela é diversificada para poder atender a necessidade daquele aluno. Assim como também as atividades, né, que são diferenciadas dependendo da situação do aluno e da necessidade específica dele, e também isso reflete na avaliação e na temporalidade. Todas elas têm que ser adaptadas, tanto a avaliação quanto a questão mesmo de tempo do aluno, justamente por eles terem um tempo de aprendizagem mais lento que os alunos que não possuem nenhuma deficiência ou transtorno. Bom, então aqui, pensando em adaptação curricular, a gente precisa de dois aspectos para conseguir fazer a adaptação do currículo. O primeiro é o professor ser especialista do componente dele, ser especialista do componente curricular. Então, o professor que tem estudo naquele componente, naquela área, tem formação, ele é especialista, ele sabe, ele tem domínio do currículo, então ele sabe pensar em estratégias para poder planejar a aula para a turma toda, certo? E ele tem, então, a competência também de pensar em estratégias que possam vir a beneficiar um currículo adaptado. Então, o professor ele tem conhecimento. Um professor que não seja daquele componente não consegue, por exemplo, língua portuguesa, né? Por exemplo, um professor de educação física não consegue fazer uma atividade adaptada de língua portuguesa. Então, o professor ele precisa ser especialista do componente e conhecer o aluno. Conhecer o aluno é fundamental. Eu sempre falo, né, que o professor ele precisa saber, além ali do nome do aluno, por exemplo, ele precisa conhecer, saber quais que são as potencialidades desse estudante, quais que são as dificuldades. Né? E quando a gente fala em potencialidade, é no sentido de que a adaptação curricular ela precisa ser planejada a partir daquilo que o aluno sabe. Então, procurar saber quais que são as facilidades que aquele aluno tem. Né? Será que ele é alfabetizado? Será que ele tem alguma dificuldade? É importante também, não para a gente focar na dificuldade, mas é importante a gente saber se aquele aluno ele tem algum comprometimento motor, ou uma dificuldade de socialização, dificuldade de concentração, dificuldade na escrita, na leitura. São por meio dessas informações, por meio, né, dessas informações que a gente consegue pensar nas estratégias que a gente vai utilizar para adaptar o currículo. Uma coisa que é muito importante a gente pensar e refletir nesse momento, que a gente está retornando presencial, os alunos estão retornando, e muitos alunos da educação especial, os professores não tiveram ainda contato, não conhecem somente pelo nome ali, porque está na lista e o professor já faz ali a atividade, mas não conhece pessoalmente, ou está chegando agora, né? Conheceu agora. Então, nesse momento, é muito importante o professor procurar conversar com a família, ter um momento ali de oportunidade mesmo, de ter esse contato com a família, para poder fazer essa investigação, procurar conhecer mais sobre o aluno, para conseguir planejar as atividades adaptadas aí para o longo desse semestre. A partir daí, o professor vai ter uma expectativa de aprendizagem para esse aluno.
né? Ele vai conhecer o aluno e ele vai criar uma expectativa de aprendizagem para ele a partir daquele conteúdo que vai ser trabalhado, das habilidades que vão ser trabalhadas. E essas habilidades, será que o professor ele vai conseguir manter ou será que vai ter que fazer alguma adequação, alguma flexibilização? E aí também pensar nas estratégias, né? Para trabalhar esse conteúdo, desenvolver essas habilidades, quais as estratégias necessárias dentro do seu componente curricular vão ser necessárias. Então, todo esse conjunto, né? A gente consegue por meio desses dois itens mesmo, que é o professor ser especialista do componente e ter o conhecimento do aluno. Aí vamos partir da organização da adaptação curricular. A adaptação, ela precisa seguir alguns elementos básicos para que a gente consiga, com êxito, né, desenvolver a aprendizagem ali do aluno. Então, primeiro, o professor ele precisa pensar num objetivo para esse estudante. Ele conhece o aluno, ele tem uma expectativa de aprendizagem para ele, e aí ele vai definir um objetivo dentro da realidade do estudante. A gente sempre precisa considerar isso, né? Não exigir algo que está ali no currículo, as habilidades que estão no currículo, mas que nesse momento para o aluno não é significativo. Ele precisa ter uma adaptação para que ele possa conseguir ali gradativamente progredindo, né? Então, o professor precisa definir esse objetivo sempre pensando na necessidade específica do estudante, na potencialidade que ele tem, né? Parte daquilo que o aluno sabe fazer. E aí pensar no conteúdo. Esse conteúdo, ele vai poder sofrer alguma alteração. O professor, ele pode reduzir o conteúdo, às vezes vem um conteúdo muito extenso, né, para a turma em geral, mas para aquele aluno vai ser preciso fragmentar, diversificar, então o professor pode fazer ali alguma alteração, alguma flexibilização, alguma modificação, para que possa contemplar essa necessidade específica do aluno. Pode passar. Bom, a metodologia e a organização didática. Então, como eu comentei, né, às vezes a gente consegue trabalhar as mesmas habilidades, consegue trabalhar os mesmos conteúdos, mas a metodologia que a gente utiliza, ela vai atender aquela especificidade do estudante, né? Então, as adaptações, elas se dão muito por meio mesmo das metodologias diversificadas. Então, cada aluno tem uma forma diferente de aprender, e é importante a gente procurar conhecer como será que o meu aluno aprende, né? Será que ele é um aluno que aprende numa perspectiva visual? Ou será que ele é um aluno que ele aprende já numa perspectiva oral, auditiva? Ou ele é um aluno sinestésico, né? Precisa ali do movimento, do contato com materiais. Então, é importante a gente saber qual que é o estilo de aprendizagem para saber também quais as metodologias que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, tem alunos que têm dificuldade na escrita, né? E na leitura também. Mas eles podem ser explorados, por exemplo, numa perspectiva oral. Então, a gente vai privilegiar uma aprendizagem a partir da oralidade. A gente pode introduzir atividades alternativas, modificar grau de complexidade, então a gente procurar simplificar e objetivar também são metodologias aí que contribuem bastante para o ensino dos nossos alunos da educação especial, tá bom? Mas aí é preciso a gente conhecer mesmo o estilo da aprendizagem do nosso aluno. E aí, por fim, a temporalidade e a avaliação. A temporalidade, né, muitas vezes a gente precisa oferecer um tempo a mais para o nosso aluno. Na verdade, na maioria das vezes, para o aluno que tem deficiência intelectual, principalmente, a gente precisa oferecer um tempo a mais. A gente oferece uma atividade mais simples, objetiva e curta, e um tempo a mais, porque o tempo que eles têm para a aprendizagem, né, o tempo de desenvolvimento deles, é mais devagar mesmo em relação aos outros alunos. Então, tem casos, por exemplo, de alunos com autismo que a gente não precisa fazer uma adaptação do currículo em si, mas só uma adaptação no tempo. Ele também leva um tempo a mais para processar aquela informação. Então, já é um ponto importante que a gente deve observar no nosso aluno. E aí, por fim, a avaliação. Ela deve sempre estar desenvolvida, né, ser desenvolvida a partir também das potencialidades daquele estudante. Então, definimos um objetivo para esse aluno, oferecemos para ele uma adaptação do currículo a partir das potencialidades dele. A avaliação, ela deve ter por base essa adaptação do currículo, tá? Então, também pode ser flexibilizada, deve ser adaptada, utilizar instrumentos aí que façam o possível, né, para eliminar qualquer barreira que possa surgir aí
para a aprendizagem desse nosso estudante. Bom, gente, eu trago aqui para vocês agora o anexo 3. O anexo 3, ele é um documento que registra a adaptação curricular. E esse anexo, ele é composto na instrução CEGEB de 2015. A instrução CEGEB, ela traz uma série de documentos para os alunos da educação especial. Então, além do anexo 3, existe o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 e o anexo 2, eles são documentos utilizados na sala de recursos, tá? São específicos das salas de recursos. Então, os alunos da educação especial, geralmente eles frequentam a sala de recursos. E isso até é um ponto importante também a gente observar, né? Quando a gente comenta da importância de se conhecer o aluno, o professor procurar saber se ele tem um aluno da educação especial que é matriculado na sala de recursos. Às vezes, a sua unidade não tem essa sala de recursos, mas o aluno ele pode estar matriculado numa unidade mais próxima da unidade dele, regular. Então, por exemplo, a gente tem casos de alunos na escola Dirce Aparecida, por exemplo, que estão matriculados na escola Wilson Pires, no atendimento educacional especializado, tá? Então, é importante você, professor, procurar saber, né? Se você tem um aluno de educação especial, conhecer esse aluno, saber se ele faz sala de recursos, né, o atendimento especializado, e procurar conhecer essa professora especializada, ter esse contato com ela também, é muito importante para que vocês possam aí ter mais ainda ampliação do repertório para planejar as atividades adaptadas. Então, voltando aqui no anexo 3, né, o anexo 1 e 2, esses documentos são da sala de recursos. A professora ela faz uma avaliação especializada para verificar todas as áreas de defasagem desse aluno, as habilidades, né, normalmente são de vida diária, de vida social também do aluno. E aí ela preenche esse anexo 1 e o anexo 2 é o plano de atendimento individualizado desse aluno. Então, ela, a partir de tudo que ela verificou e levantou nessa avaliação, ela vê as necessidades de aprendizagem para a sala de recursos desse aluno e faz o anexo 2. O anexo 3, ele é o documento da sala de aula regular. E ele deve, junto com esses dois anexos, acompanhar a vida escolar do aluno. Então, se esse estudante muda de escola, todos esses documentos devem ir com ele para outra escola, porque os professores que vão receber esse estudante vão ter ali todas as informações que são importantíssimas para ele poder saber quem é o estudante, conhecer, saber de onde o estudante parou, o que ele costumava fazer, né, quais que são as dificuldades, e ele planejar também as suas atividades adaptadas. E é um documento bem simples. Aqui vem o registro, né, das informações básicas de nome, data de nascimento, o nome do professor, o componente e o período. E a descrição. No caso, ele traz aqui expectativa de aprendizagem para ser trabalhada com a turma em geral. Então, o professor geralmente vai colocar aqui as habilidades que estão sendo trabalhadas com a turma. E na sequência vem a expectativa de aprendizagem para o aluno que tem, aqui no caso está a deficiência intelectual, porque esse anexo 3 existe um para cada área da deficiência, tá? E eu trouxe o da deficiência intelectual porque é o modelo que a gente vai utilizar na adaptação que eu trouxe para vocês. Na sequência, estratégia e atividade trabalhada na aula. Então, qual que é a estratégia que o professor vai utilizar para trabalhar para a turma em geral? E qual a estratégia que o professor vai trabalhar para trabalhar especificamente, né, com as necessidades desse aluno que tem a deficiência intelectual? Colocou a data, ali a assinatura do professor e do professor coordenador, tá? Esse documento deve sempre estar ali no portfólio do aluno, acompanhando a vida escolar dele. E agora, na prática, gente, adaptação curricular de língua portuguesa. Então, pensando em tudo isso que a gente viu sobre adaptação curricular, todo esse processo, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de língua portuguesa. Mas antes de mostrar, eu quero que vocês reflitam, né? Essa TPC que a gente faz por transmissão, a gente acaba não tendo contato, assim, presencial com vocês, mas todos que estão aqui participando, pensa agora, né? Lembra lá do seu aluno que você tem, que é da educação especial. Será que você conhece ele? Se eu perguntar quem que é o seu aluno, aí eu coloquei aqui um exemplo, e você me responder, é o Marcos. Mas você não sabe muito mais, assim, você não tem muita informação, porque você não teve contato com ele,
Ou talvez você não teve mesmo a oportunidade ainda de conseguir conversar com os pais, conversar com a professora da sala de recursos e até mesmo conversar com o Marcos, porque ouvir os nossos alunos também é muito importante. Agora, se você responder para mim, é o Marcos, que está matriculado no 6º ano, ele tem deficiência intelectual, ele ainda não é alfabetizado, mas ele faz a sala de recursos e lá está sendo feito um trabalho de alfabetização com ele. Ele é muito comunicativo, gosta de participar das aulas. Às vezes ele se mostra muito agitado e tem dificuldade de concentração. Gosta muito de brincar com os colegas, gosta de carros, de super-heróis, de jogar futebol, torce para o Palmeiras. E ele gosta de desenhar também. Então, olha a diferença, né? A gente tem toda uma informação, a gente consegue, a partir daqui, saber quais são as dificuldades que o Marcos tem, né? Porque ele ainda não é alfabetizado, ele tem uma certa dificuldade, ele está matriculado no 6º ano, tem deficiência intelectual. Eu consegui ver os interesses dele, vi que ele gosta de futebol, gosta de conversar, gosta de desenhar. Então, eu vou usar isso a favor da aprendizagem. Eu vou pegar essas informações para planejar a minha atividade. E agora eu vou mostrar para vocês em relação a esse caso que eu tenho do Marcos. Bom, língua portuguesa, 6º ano. A situação de aprendizagem 2, que eu selecionei. Essa situação de aprendizagem, ela traz para ser desenvolvida com os alunos 9 habilidades. Aqui de cara, eu já vou pensar, para o Marcos, será que é adequado, né? Eu desenvolver 9 habilidades com ele, será que ele vai dar conta, vamos supor, né, dessas 9 habilidades? Eu vou fragmentar. Por quê? Para ter uma qualidade na aprendizagem dele, eu vou fragmentar. Então, eu vou selecionar 2 habilidades que, nesse momento, a partir daquilo que o Marcos consegue, né, que ele tem de potencial, ele vai conseguir desenvolver a aprendizagem. Então, eu selecionei 2 habilidades para vocês. Pode passar. Que são essas 2. Uma vai desenvolver aqui a oralidade, que é apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e ou polêmicos. Lembrando que o Marcos, ele gosta de conversar, ele gosta de falar, ele socializa bem. Então, essa é uma habilidade que a gente consegue trabalhar bastante com ele, justamente por eu partir daquilo que ele sabe. E a segunda, ela envolve a prática de linguagem e leitura. Mas é uma atividade que ela vai estar adaptada para toda a sala, então o Marcos ele vai conseguir estar incluído. Essa habilidade vai trabalhar, né, a identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e as eventuais decorrências. Bom, agora a prática, né? Aqui do lado esquerdo da tela tem a atividade, a questão 1, como foi apresentada no caderno para o aluno. E no lado direito eu trouxe a adaptação que eu julguei ali importante de ser realizada para o Marcos. Então, a primeira pergunta fala assim: o que você sabe sobre os textos que circulam na esfera jornalística? Então, o primeiro passo que a gente precisa observar nessas atividades é essa linguagem, será que está apropriada para um aluno com deficiência intelectual ou será que é uma linguagem complexa? Se a gente for ver aqui, tem, esfera jornalística. Às vezes o aluno ele vai travar nessas palavras, então isso não vai gerar um desenvolvimento dele. O que eu fiz? Trouxe aqui. Você sabe o que é um jornal? Então, primeiro eu vou saber se o Marcos sabe o que é um jornal. Às vezes ele nem sabe o que é um jornal. Então, eu vou primeiro saber se ele sabe o que é um jornal para poder começar a trabalhar a atividade com ele. Outro ponto importante também que eu fiz, eu trouxe um apoio visual para o Marcos, porque a atividade do caderno do aluno, ela não traz imagem nenhuma. Só que o uso de imagem no ambiente educacional estimula a aprendizagem do aluno. E isso é para qualquer aluno, tenha deficiência ou não, tá? Esse recurso, ele é um meio estratégico do professor conduzir o aluno com ou sem deficiência para descobertas inovadoras para o seu crescimento cultural e intelectual. Então, essa é uma adaptação que ela pode beneficiar a turma toda e não só o Marcos. Uma outra observação esse jornal, eu trouxe um item ali que vai chamar a atenção do Marcos, porque o Marcos tem dificuldade de concentração. Então, como que eu faço para chamar a atenção dele? Eu lembrei que o Marcos torce para o Palmeiras. Então, eu procurei um jornal que tivesse ali uma manchete sobre o Palmeiras, e tem a imagem, né? Por mais que ele não vá conseguir ler, ele vai ver de cara ali que tem o Palmeiras no jornal. Então, ele vai ter a atenção dele, ele vai dar atenção, né, à atividade. Então, é uma estratégia. Utilizar a imagem,
utilizar uma linguagem mais simples e utilizar interesses do aluno. Pode passar. Segunda atividade. Que gêneros textuais jornalísticos você conhece? Sugere-se verificar o que sabem nos textos que circulam no campo jornalístico, a estrutura e a finalidade deles. Novamente aqui, a minha adaptação foi direcionada para a linguagem que está sendo oferecida nessa questão. Gêneros textuais jornalísticos. Um aluno que tem deficiência intelectual, ele pode não entender o que está sendo pedido, né? Se a gente fazer a leitura para ele. Então, eu utilizei uma linguagem mais simples e coloquei para ele. Agora que você reconheceu um jornal, qual tipo de texto que tem no jornal que você reconhece? E aí eu trago outro apoio visual para ele, também com ali uma imagem do time do Palmeiras para continuar mantendo a atenção do aluno. E aí ele vai tentar olhar nesse jornal e falar para mim qual é o tipo de texto que tem nesse jornal que ele reconhece. E aí ele vai reconhecer provavelmente ali a propaganda que tem embaixo, né? Porque faz parte do contexto do aluno. Então, é importante também a gente sempre tentar contextualizar para a realidade desse estudante, tá? Então, essa foi a adaptação. Na sequência, mais uma pergunta. Por quais meios de comunicação circulam os textos da esfera jornalística? A adaptação também foi feita na linguagem. Aqui foi feita uma adaptação simples, eu só simplifiquei e tornei a linguagem mais clara para ele. Perguntei se ele conhece outro lugar que também possa ter classificados, notícias, e aí você dá os exemplos para ele. Né? A gente nota que na primeira pergunta não dá exemplo, só pergunta de textos que circulam na esfera jornalística. Para o aluno que tem a deficiência intelectual ou autismo também, isso é muito importante, a gente trazer o exemplo para eles, né? Isso vai fazer a diferença. Então, você falar de um classificado, de uma notícia, e isso já pode facilitar, tá? Então, a adaptação aqui foi simples, assim como na quarta questão também. Em sua cidade há jornais impressos? Você tem acesso a eles? Quais deles você costuma ler? Então, aqui eu já tive um cuidado na linguagem, perguntei se na cidade dele também tem jornais impressos e se você tem na sua casa, né? Porque essa pergunta, você tem acesso a eles, ele pode também ficar um pouco perdido. Agora, se eu pergunto, tem jornal na sua casa, né? Você costuma ver um jornal? Aí ele já consegue responder, porque levou para o contexto da vida dele. E essa última pergunta, você gosta de jornais? Eu tive o cuidado de não perguntar se ele gosta de ler jornais, porque o Marcos não sabe ler ainda, ele não é alfabetizado. E se ele tiver que responder uma pergunta como essa, nesse momento, às vezes pode gerar uma emoção negativa nele. Ele pode se sentir incapaz e ali ele trava, ele não continua a atividade por essa emoção negativa que foi gerada. Na sequência, as atividades 2 e 3, de olho na informação. Durante as aulas de língua portuguesa, os alunos da Escola Estadual Claro Castanho participaram de atividades de leitura e produção de textos jornalísticos. Para finalizar as atividades, os alunos Edivaldo e Gislaine produziram a notícia a seguir. Antes de lê-la, recorde com a turma o que é uma notícia, como ela precisa ser organizada e o que não pode faltar numa notícia. Então, antes de ler, a professora ela precisa fazer uma explicação sobre esses itens da notícia, né? Sobre o que compõe ali uma notícia. Então, a adaptação que eu coloquei aqui, como novamente no caderno não vem essa proposta de uma atividade diferenciada, acho que muito mais do que às vezes a gente só explicar para o aluno os itens que compõem uma notícia, o importante é mostrar, concretizar para esse aluno. Então, eu procurei um vídeo no YouTube. Eu não vou mostrar por conta do tempo que a gente tem, mas esse material vai para vocês depois e vocês podem dar uma olhada e assistir o vídeo. Ele é um vídeo muito dinâmico, muito curto. Se eu não me engano, acho que tem 2,5 minutinhos. E a professora, ela mostra todos os itens, né, que compõem uma notícia visualmente. Ela traz ali recursos visuais a todo momento. Então, esse recurso para o aluno da educação especial vai fazer a diferença para que ele possa conseguir aprender como é feita uma notícia. E na sequência, os alunos têm que fazer a leitura, certo? Da notícia. Mas aí o Marcos ele não consegue ler. Como que a gente pode incluir ele nessa atividade? Fazendo uma leitura compartilhada, uma leitura de toda a sala. Então é importante que essa leitura seja feita em voz alta, de forma pausada, repetidas vezes pelos próprios colegas, de forma a garantir a acessibilidade do conteúdo ao aluno. E por que repetidas vezes?
Porque o Marcos, ele vai precisar responder depois umas questões. E ele não vai conseguir ler sozinho depois a notícia. Mas se a gente ler, pedir para um aluno ler uma vez, o outro aluno ler outra, o Marcos, ele vai prestando atenção, né? E vai assimilando aquela informação que tem na notícia. Então, esse cuidado também é importante. E aí vem as atividades. Essa primeira atividade sugere-se inicialmente trabalhar as questões por meio da prática oral. Eu até deixei destacado porque essa atividade eu não vou precisar adaptar exclusivamente ali para o caso do Marcos. É uma atividade que toda a turma vai estar fazendo e o Marcos pode se beneficiar também, porque ela vai ser desenvolvida de forma oral e o Marcos pode e consegue. Aqui sugere, né, que o professor escolha um aluno para ir fazendo registro da participação dos colegas. Então, é legal chamar um aluno para ir registrando e registrar também a participação do Marcos, porque a gente precisa ter esses registros também como evidência do desenvolvimento da aprendizagem dele. E aí vem a sugestão aqui de levantar hipóteses. Qual teria sido a notícia falsa veiculada a respeito da aluna Ana Paula? Então, quando a professora for fazer essa pergunta para a turma, tomar cuidado de novo com a linguagem, né? Fazer uma linguagem, apresentar uma linguagem mais simples. Então, eu coloquei aqui, o que poderia ter sido espalhado pelos colegas a respeito da Ana Paula? Qual que seria a falsa notícia? Então, em vez de falar veiculada, eu usei o termo ali espalhado, porque esses alunos vão entender melhor, né? E, inclusive, o Marcos. Então, se atentar, só mudar mesmo a linguagem já é uma adaptação. Essa sequência de atividades, eu não cheguei a mudar, não cheguei a fazer a adaptação. O que eu fiz para chamar atenção mesmo? Eu deixei em vermelho aqui destacado palavras que eu, ao ler a atividade, logo já pensei, o Marcos, ele vai ter dificuldade de entender, né? Por mais que eu esteja ali falando e perguntando diretamente para ele, para a turma, ele não vai entender essas palavras. Então, o que eu posso fazer? Substituir por sinônimos mais simples, ou até mesmo simplificar essas perguntas, tornar o mais objetivo. Então, aqui só deixei mesmo destacado na questão da adaptação da linguagem. E, por fim, veio a atividade 4. Essa atividade, ela é uma prática de reescrita. Então, os alunos, eles vão precisar reescrever a notícia, considerando que ela não traz informações suficientes para que o leitor compreenda bem os fatos. Então, no caderno, os alunos vão escrever 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, com explicação de qual foi o tipo de bullying que foi cometido pelos estudantes. O segundo parágrafo, com qual foi a penalidade sofrida pelos alunos responsáveis, né, por essa ação. E no terceiro parágrafo, os alunos vão precisar colocar qual que foi a decisão da gestão para evitar, né, possíveis futuros bullying. Então, para o Marco, gente, ele não é alfabetizado. Como que eu posso fazer a adaptação dessa atividade para ele? Pode passar. Eu sugeri aqui, como possibilidade, do Marcos desenhar. Porque lá no começo, né, a gente viu que o Marcos ele tem esse gosto por desenhar. E já é uma forma de conseguir manter ele ali, né, com atenção à atividade. E ele vai desenhar, fazer 3 desenhos, né, um para cada parágrafo. É uma forma dele expressar o que ele acha que aconteceu. Então, nessas informações que não estão ali no texto. E depois, o Marcos ele pode ser estimulado a narrar o que ele desenhou. Então, o professor pode chamar o Marcos e pedir para ele explicar, né, o que você quis dizer com esse desenho. E toda essa explicação do Marcos, ela pode ser gravada para ter esse registro da participação dele. Então, a narrativa dele vai ser de forma oral e não escrita. Quais que foram as adaptações aqui que a gente considerou ao longo dessas atividades? Uso de metodologia ativa, tá? Então, porque a gente sempre estava estimulando a participação ativa do Marcos de forma oral. Utilização de recursos visuais e audiovisuais. Então, em toda essa atividade, não tinha nenhuma imagem para o aluno, nenhuma. E a imagem, ela torna mais concreto aquilo que ele está aprendendo, né? O vídeo também que eu sugeri, vem também trazendo imagens para que ele possa visualizar e aprender. A atividade com pontos de interesse do estudante. Então, isso é muito importante, a gente tentar saber o que o aluno gosta e trazer isso para a atividade, né? Como o caso do Palmeiras ali que a gente utilizou nos jornais. Objetivação do conteúdo e redução do nível de abstração. Então, as perguntas, elas se tornaram mais objetivas,
a linguagem foi simplificada, se tornou mais clara, e a gente tentou reduzir o nível de abstração. E gravação de áudio em substituição ao registro escrito. Então, como o Marcos não pode fazer a escrita, a gente pode gravar o que ele tá narrando. Então, essas foram as adaptações que a gente considerou nessa atividade, tá? Lembrando que esse caso eu criei, tá? É um aluno com deficiência intelectual. Às vezes, você tem um aluno com deficiência intelectual na sua turma e essa atividade não vai ser adequada para ele. Você, às vezes, até está pensando, mas meu aluno ainda não conseguiria fazer essa atividade. É justamente pelo fato de que a adaptação curricular, ela é feita específica para atender a necessidade daquele aluno. Tá? Então, uma adaptação que você faz para um aluno, por exemplo, com síndrome de Down, se você tem um outro aluno com síndrome de Down na mesma sala, muitas vezes você vai ter que fazer outra adaptação para o outro aluno. Bom, agora pensando na avaliação e na recuperação. Eu trouxe esse momento inicial para a gente refletir. Toda a avaliação e a recuperação, eles estão tendo ali tendo por base toda a adaptação curricular que você fez para o seu aluno. E aí eu coloco aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Nota 5 para aluno de educação especial. Isso a gente ouve muito, é uma questão que eu acredito até que se tornou cultural, e não é só na nossa diretoria de ensino. Eu vejo isso em outras diretorias de ensino também, da gente, quando tem que atribuir ali um conceito para os alunos, a gente sempre fala, né? O Marcos é aluno de inclusão, vou dar 5 para ele. Mas até quando a gente vai limitar os nossos alunos da educação especial a ficarem com 5, né? A ficar ali só mediano, a ficar com 5 de média. Então, assim, é uma questão que eu coloco aqui mesmo para vocês refletirem. E aí agora eu vou conversar um pouquinho sobre avaliação e como que o que a gente deve considerar para que esse aluno não fique limitado a ter uma nota 5. Então, a avaliação, ela deve ser inclusiva. Ela deve estar atrelada à especificidade do aluno, mediante a adaptação do currículo e as diferentes características e necessidades educativas de cada educando. Ou seja, não é só a atividade que deve ser adaptada, a avaliação desse aluno também. E essa avaliação, ela é feita ao longo do processo, né? Todo o processo você vai observando o seu aluno, você vai percebendo se aquela atividade adaptada, de fato, está contemplando as necessidades específicas desse estudante, ou será que vai ser preciso ainda adaptar mais? Será que vai precisar simplificar ainda mais? Porque a adaptação curricular, ela é, na verdade, também a gente deixar mais fácil para o aluno aquele processo. A avaliação deve ser feita de acordo com as potencialidades dele, tá? Então, a partir daquilo que o aluno sabe, que foi trabalhado, a avaliação tem que seguir também essa linha, né? Não adianta a gente fazer uma adaptação curricular, mas chega na hora da avaliação, o aluno acaba fazendo a mesma avaliação que os demais. Partir do objetivo previamente estabelecido do que foi proposto para o aluno. Então, se você lá no começo, você planejou para ele um objetivo, você vai avaliar o aluno a partir desse objetivo que você planejou para ele. E considerando que essa avaliação deve estar a favor da aprendizagem, né? É uma prática que a gente vai pensar na nossa prática mesmo, né? Enquanto professores, será que essa adaptação contemplou as especificidades desse aluno? Ou será que eu vou precisar mudar, né, para que ele possa desenvolver? Então, sempre considerar que a avaliação ela precisa estar a favor da aprendizagem. Não esqueça de considerar as aquisições do aluno, então todo esse processo, né, todo o esforço que o aluno fez, todo o desenvolvimento dele é importante a gente considerar. Então esse aluno ele não precisa ficar limitado a ter um 5, ele pode ter um 10, ele pode ter 9, pode ter 8, enfim. Verificar, né, como ele lida com desenhos, escritas, cálculos, porque tudo isso vai trazer também aí um repertório maior para a estratégia utilizada também na avaliação, tá? Não só na adaptação do currículo. Aqui um exemplo, né? Se o aluno ele possui algum déficit cognitivo, o que a gente precisa considerar no momento de avaliação? Reduzir o nível de abstração. Então, se atentar, né? Às vezes tem ali textos muito longos que para esse aluno não é adequado. A gente pode simplificar esse texto, tornar mais simples, mais objetivo e lembrar sempre de trazer o apoio visual. E, se possível, até concreto, né? Trazer um material concreto ali vai ser ainda melhor. Para uma avaliação inclusiva, a gente deve apresentar ao aluno uma menor porção possível de conteúdo e que tenha o máximo de significado. Então, sempre tentar contextualizar para a realidade do aluno. E
todo obstáculo que a gente perceber, né, que possa vir a trazer alguma barreira ali para a participação daquele aluno, a gente tira. Que foi o caso ali da linguagem utilizada na atividade. Eu percebi que aquele tipo de linguagem era um obstáculo, então eu tornei a linguagem mais simples. Pode passar. Se o aluno for cego, então no caso de alunos cegos, né, o que a gente precisa considerar? Diminuir também os textos muito longos em partes menores, fragmentar, então, por exemplo, uma pergunta, às vezes ela vai precisar ser fragmentada em 3 partes. Lembrar que quando a gente oferece, por exemplo, uma atividade ali e entrega para os alunos, se atentar, se esse aluno cego ele tem um apoio, né, de um professor ali que vai fazer a leitura para ele, ou até um colega, ou se ele tem um computador que ele usa o sintetizador de voz, que normalmente faz a leitura dos conteúdos escritos. O sintetizador que nossos alunos normalmente usam é o DOSBox. O DOSBox, ele faz a leitura de textos escritos. Mas se o professor coloca uma imagem ali no meio da atividade avaliativa, o leitor, ele não faz a descrição da imagem, ele não faz a leitura. Por isso que é importante o professor sempre fazer a descrição de imagens que estão sendo utilizadas, que é aquele famoso para cego ver, né? A gente explica, normalmente em propagandas de televisão, no Instagram, tem também esse tipo de descrição. E lembrando também, gente, que o aluno cego, ele não tem comprometimento cognitivo. As adaptações feitas para esses alunos são adaptações de acesso, tá? E não do conteúdo em si. E os alunos surdos? Eles se comunicam por meio da Libras, né? E tem um interlocutor de Libras. E é importante a gente saber que o aluno surdo tem como língua materna a Libras e não a língua portuguesa. A língua portuguesa ela é uma segunda língua que ele ainda está aprendendo. E então, quando a gente traz ali textos também muito longos, isso pode prejudicar. Então, a avaliação de aluno surdo, o máximo possível que a gente puder também de adaptar no sentido de simplificar, tornar mais objetivo, trazer muitos recursos visuais, porque o aluno surdo, ele aprende numa perspectiva visual. E também oferecer todo esse conteúdo e essas atividades antecipadas para os professores interlocutores se prepararem também para a interpretação. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui esse trecho da instrução CEGEB, de 14 de janeiro de 2015. Essa instrução, ela é aquela que eu falei lá no anexo 3. Né? Essa instrução, ela vem dando orientações do atendimento para os alunos da educação especial para cada área da deficiência, tanto para o ensino regular, quanto para o ensino da sala de recursos. E ela traz aqui, ó, a avaliação do aluno com deficiência intelectual na classe comum obedecerá aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da Secretaria de Educação, que dispõe sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da rede estadual. Entretanto, deverá ter por base as adaptações curriculares que foram realizadas para o aluno. Ou seja, o nosso aluno de educação especial, ele passa pelo mesmo processo que os demais alunos, né? Eles têm ali uma nota atribuída, que a gente precisa, né? Faz parte do nosso sistema atribuir a nota, mas tudo isso tem que ter por base toda a adaptação curricular que foi feita para ele. Se não foi feita uma adaptação curricular para ele, e ele ficar limitado aos 5, né? Como será que está sendo desenvolvida a aprendizagem desse aluno? Então, fica aqui para reflexão mesmo, para a gente poder oferecer para esses alunos a acessibilidade e a oportunidade de se desenvolverem assim como os demais estudantes. Bom, finalizo aqui a minha fala. Eu espero, né, poder ter contribuído. E eu agradeço à equipe de linguagens por ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre educação especial. Oi, Débora. Oi, pessoal, tudo bem? Débora, que apresentação maravilhosa que você fez. Uma ótima colaboração, muito obrigado pela colaboração de todos os professores, devem ter adorado aí a sua explicação sobre a educação especial. Achei um momento oportuno para que a gente pudesse fazer várias reflexões. E agora eu vou iniciar a apresentação sobre práticas também inclusivas no componente de educação física e gostaria de desejar um bom dia a todos os professores e professoras que estão aí nos assistindo ao vivo, através do
nossa TPC de linguagens, e também boa tarde ou boa noite aos professores que vão aí estar assistindo a nossa gravação. É importante que vocês também participem, tenham acesso a esse material que a gente, do Núcleo Pedagógico, prepara com muito carinho para vocês. Então, para iniciar essa nossa participação, vou entrar aqui com a nossa apresentação em Educação Física, falando um pouco para vocês sobre as práticas pedagógicas que são inclusivas e voltadas aos nossos alunos com necessidades especiais e também aos demais alunos. Legal, então. Vamos iniciar com os objetivos que são específicos dessa orientação aos professores de Educação Física, mas que também podem valer muito aos professores dos outros componentes, numa perspectiva de que a nossa educação como um todo, todos colaboram na formação dos nossos alunos. Então, como objetivos específicos, aí temos o objetivo de sensibilizar os professores e os educadores físicos da nossa rede quanto às muitas possibilidades de intervenções pedagógicas por parte desses professores. Também refletir sobre os diferentes contextos que se apresentam nas escolas, né, e também fora delas, aos nossos estudantes com as peculiaridades físicas e intelectuais aí de formas tão diferentes e tão distintas, né. Também dialogar sobre alguns jogos e brincadeiras, sobre algumas atividades físicas adaptadas e as suas relações com os esportes paralímpicos também, repertoriando aí um pouco da prática docente dos nossos professores. E reconhecer os Jogos Paralímpicos de 2020 e 2021 como um importante instrumento pedagógico que vai colaborar no aprendizado do aluno. Então, muitos falam para a gente, nossa, esse é um grande problema, né, trabalhar com a educação especial. Por quê? Porque existem muitos fatores, muitos aspectos que podem aí, de uma forma ou de outra, contribuir positivamente ou negativamente nessa atuação do professor. Então, vamos enfrentar esse problema pensando algumas coisas, né? Muitos professores têm dificuldade de atuação, né, na educação especial, em razão de uma formação profissional que foi deficitária ou até mesmo inexistente na sua formação aí. Então, ficou faltando algumas especificidades, um aprofundamento nessa formação do professor. Também, até pelo desconhecimento das defasagens de aprendizado e das limitações impostas por essas peculiaridades dos alunos, ou seja, o professor desconhece quais são essas limitações específicas dos alunos. Também diagnósticos e laudos que por muitas vezes possam estar desatualizados ou até mesmo inexistentes no prontuário do aluno. A participação da família no contexto educacional, às vezes ela pode ser, às vezes não, ela é muito importante na formação do aluno, principalmente daquele aluno com uma peculiaridade de aprendizagem. Eu digo porque a família ela tem uma participação que pode ajudar a conduta do professor em diversos momentos. Inclusive, se ela não tiver essa participação, ela pode dificultar ainda mais esse processo aí, professor e aluno, né? Então, é importante, como a Débora falou na sua excelente colaboração, é importante a relação, conhecer a família, saber quem é o aluno, conhecer o aluno é importante. Também pode haver muito desinteresse por parte dos alunos e professores em razão da aparente, né, ausência de alunos com umas necessidades especiais distintas. Ou seja, às vezes você tem uma turma lá e nessa turma você não tem aparentemente nenhum aluno com deficiência ou nenhum aluno que apresente um déficit de aprendizagem. E aí você passa por cima desses assuntos por não considerar necessário para esses alunos, e até os alunos acham, não vamos trabalhar dessa maneira, não vamos trabalhar assim, né? Ou seja, então você tem que convencer e motivar os alunos a aprender sobre educação física inclusiva também. Então, é importante que que o professor, nessa situação, ele se coloque com um processo de ressignificação da sua prática e um envolvimento maior
com essa educação física especial, né? Atribuindo aí um novo significado à sua atuação profissional, de como ele pode atuar de uma maneira diferenciada frente ao que se espera do professor. Então, trazendo aí a colaboração da Márcia e do Roberto no livro Atividade Física Adaptada, eu selecionei aí 2 trechinhos que mostram muito bem essa ressignificação, e é importante lidar com as diferenças individuais e com a diversidade, olhando para as pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições e perceber não a limitação delas, mas nem a desvantagem que elas têm perante as outras, mas sim as suas capacidades, as suas possibilidades, as suas potencialidades, ou seja, a sua essência, e assegurar a essas pessoas os direitos humanos e sociais e uma melhor qualidade de vida. Então, como também foi falado pela Débora, esse olhar específico de potencialidade do aluno e não somente um olhar voltado para aquele déficit ou para aquela dificuldade. Talvez seja até necessário que o profissional ressignifique a sua prática pedagógica e a sua concepção de diversidade, né, para que a gente possa entender melhor o que é a diversidade, aceitando a ideia do caleidoscópio, que todos são importantes e significativos pelas suas diferenças, pela sua pluralidade, e quanto maior a diversidade, mais complexa e rica será a situação de aprendizado. Então, é importante que, até deixei uma imagem aí, para que vocês possam ver que a educação é importantíssima, a inclusão. Então, esse olhar especial, ele deve perpassar por alguns pontos importantíssimos, que a Débora, inclusive, já falou aqui. Conhecer os alunos em suas peculiaridades e condições. Até que ponto eu posso me envolver, né, com esses alunos, conhecendo as suas limitações, a sua família, os seus colegas, os seus interesses? Como que eu posso adaptar a prática pedagógica quando for necessário? Estudar as possibilidades de inclusão desses alunos e escutando sempre também os alunos e alunas que estão na mesma sala, na mesma turma deles. Por quê? Porque muitas vezes eles já percorreram aí um período escolar juntos, e nessa maneira eles se conhecem mais e conhecem mais as necessidades desses alunos. Então é importante ouvir também os alunos e os colegas, os amigos, né? E oportunizar o protagonismo deles e a construção desses saberes, levando o aluno a sentir as atividades, né? Fazendo uso dos sentidos, das emoções. Então você pode estimulá-lo de diversas maneiras, através de visuais, sensoriais, entre outras. Então, para a gente traçar aí um perfil dos nossos estudantes, eu achei interessante trazer para vocês um panorama local da nossa diretoria de ensino. Em todas as nossas 42 escolas, é importante perceber como a educação física terá um protagonismo, né, na identificação desses alunos e no cuidado com cada um deles. Então, você pode perceber que, com dados aí do primeiro semestre de 2021, retirados até pela Secretaria Escolar Digital, nós temos aí um universo grande de alunos com algumas peculiaridades específicas, né? E um grande número de alunos com deficiência intelectual. Você pode ver aí que esse número aí chega a ser mais até gritante em referência aos outros alunos. Então, é uma perspectiva que vem cada vez aumentando na nossa diretoria. Então, para você conhecer o seu aluno, é importante a gente passar por algumas perguntas, né? Quais são os alunos, então, com as necessidades especiais atendidas pela sua unidade escolar? Então, você poderá, ali, junto com a sua gestão pedagógica, identificar cada aluno e cada turma. Qual o ano e a série dele ou dela, né? Há laudos médicos em seus prontuários? Você já chegou a pesquisar no prontuário do aluno se ele tem alguma recomendação médica importante que deve ser observada? Como deve ser realizada a abordagem inicial pelo professor? Como esse professor chega nesse aluno com essa peculiaridade de uma forma mais agradável e mais acessível? Como é a estrutura familiar do aluno? Ele possui irmãos que estudam na escola, que possam ajudar a conversar sobre a sua família? Você tem acesso aos pais e aos responsáveis desses alunos, que podem ajudar muito na orientação de como fazer, de como proceder, de como ele está acostumado com algumas coisas, né? Quais são as especificidades que devem ser mais observadas nesses alunos? Será que ele depende de equipamentos, né? Aparelhos auditivos, recursos específicos como leitor de textos, faz uso de próteses,
são cadeirantes, ou seja, cada um com a sua especificidade vai aí mostrar a necessidade do conhecimento específico do aluno. Como é a relação desse aluno com os colegas de classe? Ele é bem recebido, ele interage com esses alunos de uma forma harmoniosa, ou existe uma separação, uma segregação do aluno? Como é que eu posso melhorar isso? Qual é o nível de autonomia desse aluno diante dos desafios e das rotinas? Ou seja, ele precisa de cuidados especiais durante as aulas, ele precisa de um cuidador, ele precisa de uma cuidadora que o acompanhe até o banheiro, para a sua higienização, para outras rotinas. Como que isso acontece? Como que eu posso ajudar nesse processo durante as aulas? Qual a interação do grupo e do professor vem acontecendo de que forma nesse momento? Esse aluno já veio para a escola de forma presencial ou ainda ele está num processo híbrido de ensino, né? Ou semipresencial? Como que está acontecendo esse contato? Esse aluno, se eu domina alguma ferramenta tecnológica, ele possa fortalecer esse elo aí, de repente, num distanciamento. Existem casos em que os pais não permitem que os filhos com peculiaridades específicas vão até a escola, querem receber o material. Como é que eu posso ajudar nesse processo, né? Trazer o aluno para a escola, ajudar os pais a entenderem que ele precisa voltar. Então, por uma educação física inclusiva, o currículo paulista traz uma gama importante dentro da educação física, porque tem uma perspectiva aí sistêmica, né, mais humanista do que instrumental. Ela visa aí promover uma reflexão sobre o consumo, sobre o individualismo, sobre os estereótipos, sobre preconceitos, referente a relativos a gênero, raças, desempenho e até a própria forma corporal presente nas práticas corporais. Então, tudo isso aí envolve uma perspectiva humanista que visa não só o conteúdo, mas a formação do indivíduo. E isso deve ser tematizado de maneira intencional e vinculado à prática pedagógica, visando aí identificar sensações, sentimentos, significados, vindos aí dessa prática que seja uma prática reflexiva. Então, dentro da educação física, nós temos o princípio de aprender sobre. Como que aprender sobre? Aprender sobre alguma coisa, sobre reflexão sobre a ação, sobre como é realizada, analisar essa ação e compreender essa ação. Então, você está aprendendo sobre a partir da reflexão, da análise e da compreensão. Aprender a fazer através da sua experimentação, uso e apropriação e fruição. E aprender a ser e conviver, construindo valores através do seu protagonismo comunitário e social também. Então, é importante que o currículo paulista, como ele é democrático, ele seja respeitado de uma forma inclusiva, ok? Então, se nós analisarmos desde os anos iniciais da educação física até o ensino médio, nós temos aí uma diversidade de habilidades a serem desenvolvidas. No nosso caso específico da diretoria de Pinda, nós trabalhamos com o ensino fundamental dos anos finais, do 6º ano até o 9º ano, e também o ensino médio. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de conhecer também as habilidades que deveriam e que devem ser desenvolvidas nos anos iniciais, que foram aí trabalhadas geralmente na esfera municipal. Então, se você analisar, nós temos aí habilidades importantes a serem desenvolvidas, né? Como participação e fruição de diferentes brincadeiras e jogos, fruição de brincadeiras e jogos inclusivos, colaborar na proposição e produção de alternativas para a prática, experimentar e fruir diferentes tipos de esportes paralímpicos. E aí, já no ensino fundamental, anos finais, você vai vivenciar essa prática de Jogos Paralímpicos, analisando a disponibilidade de espaços, identificando e discutindo os estereótipos e preconceitos, discutindo transformações históricas desses esportes. Então, são fatores importantes que agregam ao aprendizado do aluno, tá? Não só do aluno com uma peculiaridade específica de aprendizagem, mas a todos os alunos que ali participam, sabendo que isso vai ser uma inclusão melhor. Já no ensino médio, quando a área de linguagens ela se integra, é possível que os alunos possam compreender e analisar os processos de circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos, ou seja, os interesses desse grupo de pessoas com deficiências específicas também são respeitados, também devem ser compreendidos e analisados.
Então, são possibilidades imensas aí dentro do que o currículo paulista possibilita dentro de toda a educação e da educação física também. Então, planejar a educação física e as aulas e o planejamento dessa educação física é fundamental. Então, é possível que nós trazemos para vocês aí algumas reflexões que devem ser consideradas. Observem as imagens abaixo. Existem duas imagens sobre alunos que estão aí em diferentes situações. Vamos primeiro para a imagem da esquerda, onde você aí vê um aluno sentado com uma bola de basquete, olhando para a bola de basquete, e você se pergunta: o que eu faço com isso? Né? Para que eu faço? Para que eu uso isso aqui? Como que é a função desse movimento? Para que eu vou fazer isso agora? Ou seja, relacionado a essa imagem, eu posso dizer para você que pode passar, dá um toque aí ali. Que a atividade não deve ser descontextualizada e reduzida somente à execução prática. Ou seja, o aluno não pode estar ali somente realizando o movimento por realizar, pelo movimento. Ou seja, ele tem que entender que aquela prática está contextualizada no processo todo educacional. Já na imagem da direita, você vê um aluno meio que distanciado do grupo, né? Um aluno possivelmente aí com uma incapacidade motora, que pode levar ele à segregação. Isso não pode acontecer de forma alguma. O aluno ele tem que estar integrado ao grupo e participando de forma ativa. Então, como comentário sobre essa imagem aí, eu posso trazer para vocês. Essa atividade não deve permitir que todos os estudantes a possibilidade da sua participação. O aluno ele tem que analisar, ele tem que fazer registros, ele tem que ajudar na arbitragem, ou, se possível, participar ativamente da execução prática das atividades, das propostas pedagógicas. Então, ele não deve ficar somente distanciado do grupo. Então, planejar é uma forma de você entender as necessidades dos seus alunos. Na sequência aí, falando de planejamento, trouxe mais algumas observações para que a gente possa entender um pouquinho o contexto da educação física especial e saber como isso pode ser pensado. Cada caso é um caso, nós sabemos que cada caso tem um contexto diferente. Então, para isso, eu trouxe aí essas duas imagens. Na imagem da esquerda, é uma notícia que saiu, um vídeo, né, de um professor, inclusive aqui da cidade de Taubaté, que está pulando corda com um aluno cadeirante nos braços e comove a internet com essa prática. Ou seja, isso vazou, né, para os grupos, né, uma postagem, e isso aí comoveu. Nossa, como professor, ele trouxe alegria para o aluno para que ele interagisse. E aí, sem querer descontextualizar, mas a gente pensa, ele planejou essa atividade? Qual foi o contexto dessa atividade? Como aconteceu isso? E aí, lendo a reportagem, eu fui identificar que era um momento de recreação, no momento do intervalo, né, da escola, onde os alunos estavam brincando e o aluno que estava ao lado queria brincar e pediu ao professor que pudesse interagir. O professor foi lá, a pedido do aluno, e interagiu com ele, trazendo aí toda essa alegria, essa possibilidade de atuação. Mas no momento pedagógico, será que isso é adequado? Então fica aí uma reflexão, né? Até que ponto eu posso interagir com o aluno dessa maneira, ter a liberdade de tê-lo em meu colo para, de repente, praticar uma atividade física, né? Então, será que isso se torna uma prática adequada no contexto pedagógico? Então, são coisas para se refletir. Já no da esquerda, Lê, pode passar, por favor? Isso. Já na foto da esquerda, nós vemos, da direita, desculpe, nós vemos aí alunos com peculiaridades locomotoras e também de aprendizado, né, intelectual. Elas participando juntos com alunos na quadra, fazendo aí alongamento. E aí você pode perceber que na imagem existem moças, né, que a gente não sabe se é a cuidadora, acreditamos que seja a cuidadora desses alunos, que
que estão aí também ajudando o aluno a realizar essa atividade. E aí eu penso, eu conheço o meu aluno nessa especificidade dele, será que eu, praticando isso com o aluno, eu vou estar colocando de uma forma segura essa prática? Será que é adequado? Será que essas pessoas que estão aí como cuidadoras têm uma formação em educação física específica e são gabaritadas, né, são para praticar esse tipo de ação com os alunos? Então, é preciso um cuidado, um olhar especial para que a segurança dessas ações com esses alunos possam ser valorizadas, né? Porque o aluno ele tem que ser valorizado também, não só no momento de cognição, mas no momento de ação das práticas. Isso é um olhar de segurança para você e para os seus alunos. Então, quando a gente pensa em prática específica e prática para todos, você percebe que você tem que construir momentos de prática específica para o aluno com uma certa peculiaridade e que também seja contemplada uma prática para todos e que tenha envolvida muita emoção, muita interação, muita reflexão por parte dos alunos. Então, são inúmeras possibilidades de interdisciplinaridade que você pode aí mesclar com outras disciplinas e componentes curriculares. Nessa imagem à direita, você pode ver, por exemplo, o que eu falo. Quando você fala de uma prática específica, você fala de uma inclusão de um aluno, por exemplo, cadeirante, num jogo de voleibol sentado. Na parte de cima aí você pode ver o aluno participando, inclusive até com uma certa vantagem, isso é legal, porque vai possibilitar uma maior interação dele com o grupo, em razão da peculiaridade motora que ele apresenta. Já embaixo você vê aí que aparentemente não há alunos com deficiências motoras aparentes ou até mesmo cognitivas, mas elas participam juntos no contexto do voleibol sentado, sem nenhuma distinção entre elas, apenas tendo a sensibilização ali, um momento para depois refletir sobre isso. Na sequência, eu trouxe para vocês um projeto muito interessante, que é um projeto de educação física de um professor lá do Piauí, Leonardo Coelho. Ele fez um projeto de inclusão que durou aí acho que 9 meses, mas que movimentou a escola no quesito acessibilidade. Então, trago para vocês essa colaboração aí muito interessante. Gostaria que vocês assistissem ao vídeo. Vou dar um play aqui, aí vocês já assistem. Pode ampliar para a gente? Obrigado, Ale. Nós organizamos o projeto em 5 momentos. No primeiro momento, nós organizamos uma pesquisa de campo sobre acessibilidade. Nessa primeira etapa, os alunos foram vivenciar de forma prática as dificuldades que uma pessoa com deficiência sente no seu dia a dia. Depois dessa primeira etapa, nós retornamos para a escola, para fazer um aprofundamento teórico sobre a temática. Os alunos aí foram entender todo o processo de opressão sofrido pelas pessoas com deficiência, ter um olhar um pouco mais crítico sobre esse sistema de opressão. Quando a gente saiu dessa segunda etapa, nós entramos na etapa de prática esportiva, onde os alunos puderam praticar esportes adaptados para pessoas com deficiência. E aí eles vivenciaram alguns esportes como goalball, voleibol sentado, futsal vendado, basquetebol para cadeirantes e alguns outros. Depois desse momento, nós fomos organizar na cidade uma audiência pública para debater com as autoridades políticas do município o problema de acessibilidade enfrentado pelas pessoas com deficiência no município de Corrente. O bacana foi, nessa audiência pública, que ao término dela, foi estabelecido um termo de ajustamento e conduta para promover algumas melhorias estruturais dentro da cidade de Corrente, no Piauí. Nessa última etapa, nós confeccionamos alguns cartazes, produzimos alguns panfletos e fomos distribuir pela cidade para tentar alertar a população sobre os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência. Em um discurso de um dos nossos alunos, ele falou o seguinte: professor, mesmo depois de 2 anos tendo trabalhado esse projeto com o senhor, até hoje, quando eu ando por uma rua, de qualquer que seja a cidade, eu reparo se tem acessibilidade ou não, se a pessoa com deficiência ela é respeitada ou não. Cada momento, cada experiência dessa foi fantástica para a nossa construção, até enquanto ser humano. Muito bom, Ale. Só voltar lá na abinha lá de volta.
Isso. Você pode ver como esse projeto ele integrou a escola inteira, ele saiu da escola no contexto educacional, partindo aí para desenvolvimento de habilidades sociais importantíssimas, né, do olhar para o outro. Então, isso foi muito legal, muito válido nesse projeto. E isso também, se você puder voltar, Lê, isso, mais uma, por favor. Foi mais para o final, um pouquinho. Mais um, isso. E aí você pode ver que esse projeto, ele gabaritou os alunos para que participassem além da escola, ou seja, teve uma participação efetiva. Isso pode, com certeza, ser trabalhado com inúmeros componentes aí dentro da sua escola. Próximo. Na perspectiva da educação física e nos desafios da aprendizagem, existe a deficiência intelectual também, muito comentado aqui, e que é o maior número de alunos na nossa diretoria. Então, temos um cenário cada vez maior aí de alunos e alunas com defasagens específicas de aprendizado, muitas vezes em decorrência das peculiaridades de cognição ainda em desenvolvimento, ou seja, o aluno, eles estão em desenvolvimento, eles estão passando aí pela fase das operações concretas e fase das operações formais, né? Cada um em seu nível, né? Desde o mais leve, limítrofe, leve, moderado, severo, até o grau mais profundo dessa peculiaridade de defasagem do aprendizado. Então, tudo isso deve ser observado pelo professor para que o aluno possa participar de uma forma mais de interação e possibilitar aí o maior entendimento por parte dele. Diante desse desafio aí da deficiência intelectual, os alunos podem apresentar problemas de atenção e apatia para aprender, que nós conhecemos aí como atenção seletiva. Também temos os problemas de linguagens e os problemas de comunicação, que a dificuldade do aluno tem em se expressar, né, até mesmo pelo baixo vocabulário que ele tem. E problemas generalizados de compreensão de conceitos, que podem advir aí das limitações da sua memória. Então, na sequência, temos aí as sugestões de alguns recursos que a gente pode passar para vocês. Para os problemas de linguagem e comunicação, o professor precisa usar estímulos à comunicação não verbal, como, por exemplo, as atividades rítmicas e expressivas e as atividades circenses, que podem aí atrair muita atenção do aluno e fazer com que ele pratique-as de uma forma mais lúdica e do entendimento seja mais válido, mais emocional para ele. Para os problemas de atenção e apatia, daqueles alunos com atenção seletiva, as mudanças, até mesmo no tom de voz, sobretudo em explicações mais longas, podem facilitar aí o aprendizado do aluno. A realização de brincadeiras durante uma orientação, a apresentação de uma novidade e de um desafio pode aí motivar os alunos com deficiência intelectual a participar com maior entusiasmo. Se posicionar adequadamente diante de um maior número de alunos pode ajudar nesse quesito também. O emprego de materiais coloridos e diversificados de formas podem ajudar muito nesses casos. As dificuldades de compreensão, o professor precisa ser mais conciso e ser mais claro nessas apresentações, quando for explicar um determinado conteúdo. O uso de diferentes canais sensoriais para uma mesma informação, ou seja, ele tem uma informação a passar, ele pode explicar isso de diferentes maneiras, usando aí de diferentes percepções dos alunos. Ele pode associar também conceitos e informações que os alunos já conhecem, a realidade do aluno, ou seja, ele pode relacionar aquilo, por exemplo, que a Débora citou, de um time de futebol ou de um interesse. Eu tive um aluno que gostava muito de Naruto, então toda vez que tinha alguma coisa, um movimento, um jutsu, alguma coisa, eu relacionava aquilo, o aluno gostava mais e aí desenhava os seus desenhos. Isso foi muito legal. Também a realização de associações por parte do professor, ou seja, o professor, com seu conhecimento, ele precisa se apropriar melhor disso para fazer melhores alusões nesse envolvimento com o aluno. Tem uma outra perspectiva também que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a perspectiva motor. Muito aí reconhecido por todos na educação física, né? Quando a gente fala em educação física, logo o que vem na imagem é o se movimentar, o prazer em fazer atividade física, o se exercitar. Então, observando essa perspectiva, não da cultura corporal, mas do movimento, mas da perspectiva físico-motora,
eu trouxe um vídeo para vocês muito legal de um projeto que é realizado pela Ebrace. Dá uma olhadinha, por favor. A praça. O projeto ele tem duração de 9 meses. A gente, no início, faz uma avaliação física, quantidade de gordura, o peso, a altura deles, corrida, salto, andar em cima da linha, que é o equilíbrio, força. Para, no final do projeto, a gente fazer uma avaliação para ver o que melhorou. Tá alongando, tá bom? Essa mão aqui para baixo. Se você empurrar a mão aqui para baixo, você sente alongado. Se você relaxar, você vai alongar. Não conseguia botar a mão no chão, agora já consigo. É cada um no seu limite, não é verdade? Trote, como que é o trote? Ó. Isso. Só vira, puxa o ar pelo nariz, só corta pela boca. Vem. Agora é um aquecimento que a gente faz todo início de aula depois do alongamento e melhora o condicionamento físico deles, né? Aumenta a resistência. Eles chegaram aqui no projeto no começo com essa capacidade muito baixa. Conforme a gente foi colocando diariamente, né, nas 2 vezes por semana que eles estão aqui, a maioria deles já conseguiu obter uma resistência maior, uma resistência física nesse sentido cardiorrespiratório na corrida. É isso que está acontecendo agora. E depois a gente vai para a parte principal, que são os exercícios. Hoje vai ser também em forma de circuito, como vocês estão vendo, que a gente vai trocando, né? Passa um tempinho, a gente troca. Não é verdade? Quem começou trabalhando aqui, consciência corporal, né, com a bola, passando a bola de um lado para o outro, né, tendo essa consciência de concepção de quadril, o mesmo que está lá vai subir em cima do banco sueco e faz equilíbrio. E aí vem fazendo esse rodízio até que chega aqui nesse exercício de salto, de um lado para o outro, que trabalha também a propriocepção. E aí finalizou aqui fazendo esse salto no trampolim e saltando no cone da frente, que trabalha força, trabalha equilíbrio, localização de espaço. E é uma forma que a gente conseguiu se organizar, bacana, eles gostam também do circuito, não fica uma coisa muito monótona. E a gente sempre varia esse circuito, hoje a gente faz dessa forma, a semana que vem a gente procura trabalhar outros grupos musculares, tem dia que a gente coloca uma atividade lúdica também para descontrair, porque eles gostam muito também. Eu fico contente de ver, porque eles têm, a maioria tem umas limitações, só que eles têm muita força de vontade também, e eles dão sempre o melhor deles em tudo que eles estão fazendo. Para mim está fazendo muita diferença, eu acredito que para eles está fazendo muita também. Legal. Então, quando a gente entende essa perspectiva motor, né, educação pelo movimento, você percebe que a integração dos alunos com essas peculiaridades e similaridades, eles podem juntos fazer essas... Pode voltar um pouquinho, Lê? Um só? Isso. Acredite-se na integração desses alunos e eles podem juntos desenvolver esses circuitos de exercitação físico-motora. Ou seja, são sugestões para os professores também que eles podem, em tal iniciativa, em projetos escolares, aí, em parcerias com associações que podem desenvolver isso na sua escola. Essas atividades também podem ser propostas pelo Grêmio Estudantil e até mesmo em eletivas, né? Caso os alunos possam fazer essa interação. E até mesmo em turmas de ACD, assim que se tiverem alunos para abrir uma turma, certo? E para finalizar, eu trouxe para vocês aí os esportes paralímpicos no contexto educacional, que são apresentados aí nos anos finais com grande propriedade. E com a realização dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, é dada aí aos professores e alunos uma possibilidade de se apropriar, de fruir e contemplar, né? Além de realizar também pesquisas, debates, atividades práticas que podem aí se assemelhar em sua realização e trazer para o contexto físico as suas percepções e as possíveis reflexões aí dos Jogos Paralímpicos que vão acontecer
a partir do dia 24 de agosto, terça-feira, e irá até domingo, dia 5 de setembro, com várias modalidades, inclusive apresentadas aqui. E como sugestões desses esportes paralímpicos e adaptações, tem aí o goalball, que pode ser adaptado, o basquetebol em cadeiras de roda, que pode ser usado cadeiras, até mesmo esgrima com cadeiras e sentados, né? Os aparelhos, as cadeiras de roda podem ser trocadas aí, caso você não tenha a possibilidade de tê-las em quadra, você pode trocar por skate ou por qualquer outro rodinha, que tenha rodinha que possa possibilitar a movimentação do aluno somente com os braços. Você pode também alterar o tamanho dos implementos, como alterar o tamanho de uma bola para facilitar a execução, incrementar conteúdos temáticos em um boliche, por exemplo, e até mesmo fazer futebol vendado. Então, são adaptações que você pode muito bem praticar nas suas aulas aí. Como indicações, né, as referências da construção dessa orientação, eu trouxe essas orientações do currículo paulista, disponíveis aí no site da IFAP, e dos livros, volta um pouquinho, por favor, só para eu apresentar o livro aqui. O livro é esse livro aqui, Atividade Física Adaptada, ele está disponível na sala de leitura, na sua escola, então caso vocês também não tenham aí, é um livro de um valor imenso, foi muito legal, não dá para colocar tudo aqui nesse tempo para a gente conversar, mas tem muitas coisas, e essa também formação de multiplicação de professores de educação física adaptada, também disponível na sala. Caso vocês se interessem, pode me procurar. Gostaria, então, de agradecer a vocês, toda a equipe do Núcleo Pedagógico, em especial a PCNP Débora, que trouxe aí para a gente uma importante colaboração, ao PCNP de Tecnologia Educacional, Luiz Felipe, aos companheiros da equipe de linguagens, aos participantes, vocês professores e professores coordenadores, e a todos os nossos alunos e alunas que voltarão em breve às nossas escolas. Vocês merecem o melhor de todos nós. Então, um grande abraço a todos. Vamos abrir um momento para a interação final da nossa TPC de hoje. Tá ok? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Nós agradecemos as participações no chat. E eu quero iniciar passando as felicitações, os agradecimentos e os elogios para a PCNP Débora, a Regina do PCC, coordenadora do PCC, parabenizou Débora, excelente apresentação e esclarecimento, abraços, né? Parabéns, professora Débora, ótima apresentação, professor Paulo Rodolfo Ferraz, muito bom, parabéns, professora Débora Luísa Machado, né? A Ana Rita da Silva também parabenizou a professora Débora, ótima apresentação, né? O professor William, a professora Mônica, Regina, também elogia a sua participação, o Paulo Rodolfo também, né, para o William. E Débora, nós temos uma questão aqui para você. Se você tem alguma atividade de inglês adaptada para os professores? Essa é a primeira questão. Tá, a palavra. Então, gente, em relação à atividade adaptada de inglês, tá dando um eco na... Eu vou desligar aqui, peraí. Vou sair um pouquinho. Bom, gente, em relação à atividade adaptada de inglês, o que é justamente aquilo que eu comentei, né? A atividade, a gente pode até ter alguma sugestão no sentido de mostrar para o professor caminhos, dicas, estratégias que podem ser utilizadas. No site da Educação Especial, tem a parte de adaptação curricular, que tem bastante exemplos, né, de atividades. Eu acredito que deva ter de inglês também. Eu vou deixar aqui no chat depois o site da educação para vocês acessarem, da Educação Especial. Mas é importante a gente lembrar aquilo que eu comentei na apresentação. A atividade, ela deve ser pensada no caso do aluno. Então, às vezes, a gente tem uma atividade pronta que não vai atender aquela necessidade, tá? Então, assim, é importante a gente sempre deixar isso claro mesmo, de que o professor precisa ver o caso específico do aluno e, atendendo aquela necessidade de aprendizagem do aluno naquele momento, fazer a adaptação daquele conteúdo, tá bom? Passo a palavra. Outra questão também direcionada para você seria interessante dar um exemplo de adaptação
de aluno não alfabetizado, aluno com transtorno de espectro autista? Bom, em relação à apresentação de uma atividade para aluno não alfabetizado com autismo, entra também essa questão, né, da gente planejar a atividade pensando na necessidade específica do aluno. E nesse caso, por exemplo, a atividade que eu apresentei para vocês, ela pode ser desenvolvida com um aluno que não é alfabetizado e ela não precisa necessariamente ser desenvolvida com um aluno com deficiência intelectual, que foi o caso ali que eu exemplifiquei para vocês, né? Ela pode ser desenvolvida com um aluno com autismo, por exemplo, porque quando a gente planeja uma atividade, a gente está planejando para o aluno e não para a deficiência dele. Então, o que é legal a gente considerar? O aluno que tem o TEA, o transtorno do espectro autista, eles têm interesses restritos. O Willi falou bastante isso na formação que ele fez. Eles têm apego por determinado objeto, né? Gostam muito geralmente eles gostam de objetos que circulam, rodinhas de carro, catavento. Eles gostam muito, por exemplo, Ben 10, eles se apegam por um personagem. Então, são estratégias que a gente pode utilizar para trazer isso para dentro da atividade, né? E aí, é claro, fazer adaptação de acordo com aquilo que o aluno sabe, a partir daquilo que o aluno sabe e dentro da especificidade dele. Passa a palavra. Ok. A professora Débora Luiza Machado, ela coloca ótima formação, poderia ter pelo menos uma vez a cada mês uma formação dessa. Professora Débora, você está se referindo à formação da Débora ou à questão do Willi, de educação física? Você pode digitar no chat da gente, por favor? Às vezes pode ser até no geral, né, Alessandra? Acho que ela deve estar se referindo até no sentido da educação especial em si, né? O Willi também contemplou. Mais alguma questão? Mais alguma manifestação? Alguma questão? Alguma dúvida? Nós estamos nos encaminhando para a finalização da ATPC. A gravação e os materiais serão encaminhados para a escola hoje. E mais alguma participação? Ok, então, já são 11h28, nós agradecemos a participação de vocês, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição.